Beleza, galera? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais o livro Como Ler a Bíblia. Beleza? O primeiro episódio. Só para saber, quem estava aqui no primeiro episódio, dá um alô aí. Estamos aqui. Esse foi ótimo. Eu estava presente no primeiro episódio. Vai tá on. Vai tá on. É isso aí, galera. Então sejam bem-vindos. Tá começando mais um episódio da nossa série de estudos aí. Eu tenho certeza que hoje vai ser massa. O primeiro episódio foi massa. Espero que vocês tenham achado massa, né? E tenho certeza que hoje vai ser massa também, porque a gente vai estudar a Bíblia junto. E mais do que isso, a gente vai aprender a ler a Bíblia de uma forma mais produtiva. E aqui eu não estou sendo vendedor de telemarketing, porque Gi foi me acusar lá de vendedor de telemarketing. Gi foi dizer... Não, eu não falei isso, Bruno. Você me Eu acusou falei que parecia que não era telemarketing. Eu falei que era de Hotmart e parecia que você estava querendo promover o curso. Mas era só isso, na chamada, não no Para toque. você aprender a vender curso, e vender curso com outras pessoas e faturar até R$10 mil no final do mês. Tá vendo? E até mesmo você falou que estava aparecendo. Beleza? Então, galera, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso segundo episódio do nosso estudo Como Ler a Bíblia. Para quem é de fora, seja bem-vindo. Para quem não é de fora, você já se sente em casa, né? Então, galera, vamos lá. Sejam bem-vindos. Sobre a série, para quem é de fora, a série tem 4 episódios. Cada episódio é de 1h30, ou seja, vai acabar hoje, impreterivelmente, às 9h30. Serão enviadas 2 mensagens no WhatsApp em dia de série, uma via lista de transmissão com as informações e o link de acesso. Foi o que aconteceu. Qualquer pessoa pode participar e, para isso, precisa informar no Instagram, que foi o que aconteceu aqui se você é de fora. E 5, caso a aula acabe antes do término, basta clicar novamente no link e aguardar a entrada dos outros participantes. Provavelmente não vai acabar, porque essa conta aqui ela é livre, certo? É uma conta paga, mas caso aconteça algum imprevisto, o meu computador desligue ou falte luz, como na semana passada, vocês já sabem o que fazer. Beleza, meu povo? Então vamos lá. Lembrando que a série ela serve para ensinar você a ler a Bíblia de maneira produtiva, dar ferramentas para uma boa leitura, apresentar os métodos de leitura, diferenciar estudo e devocional, porque são coisas sim diferentes, e como aplicar o texto na sua vida pessoal. São 4 episódios, certo? O primeiro, a Bíblia sobre o livro. A segunda, leitura devocional. O terceiro episódio, estudando as escrituras do contexto da aplicação. E a quarta, aplicação pessoal, certo? Isso é o que vai tratar cada episódio. Mas os nomes são a Bíblia, primeiro, que foi o que a gente estudou, a gente viu que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. E foi bem legal. A gente viu sobre o cânon, de onde vem a inspiração da Bíblia, porque ela é considerada um livro inspirado e muitos outros quesitos. O segundo episódio é a Bíblia para conhecer, que é o que a gente vai ver hoje. O terceiro, a Bíblia para saber, que vai ver a parte da Bíblia mais na questão de estudo bíblico. E o quarto, a Bíblia para viver. Como você vive um estilo de vida baseado naquilo que você lê e principalmente no compartilhar, no fazer essa Bíblia ser algo que está na sua boca para você falar para os outros. Então, primeiro, o que é? Depois, conhecer a Bíblia. Depois, saber sobre a Bíblia. E por último, viver e compartilhar essa Bíblia que a gente aprendeu a ler. Então, o episódio de hoje é a Bíblia para conhecer. Como fazer uma leitura devocional. Antes de começar, quero perguntar se está todo mundo me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ele ouvindo bem. Muito maravilhosamente bem. Graças. Graças a Deus. Beleza. Vamos lá, vamos começar. Episódio 2 começa agora. A Bíblia para conhecer. Como fazer uma leitura devocional. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é um devocional.
Porque hoje a gente vai tratar a Bíblia na perspectiva do tempo que a gente tira para ter o nosso devocional, em casa, na escola, na praça, na igreja, na rua, em qualquer lugar. Isso é uma música, para quem não sabe. Então, o que é um devocional? Esse nome devocional deriva da palavra devoção, que é um substantivo feminino, que vem do latim devotione. Fale para a pessoa que está do seu lado. Devotione. Devoção. Obrigado, Rogério. Obrigado. Então, devoção significa afeição, dedicação, amor ou afeto demonstrado em relação a. Aí tem uma frase, exemplo aqui. A sua devoção ao teatro era sincera. Então, vocês podem ver que devoção não é só em relação a Deus. Então, eu posso ser alguém devoto ao teatro. De que forma? As minhas afeições, a minha dedicação, meu amor, meu afeto estão direcionados para o teatro, por exemplo. Eu posso ser devoto do futebol. Eu posso ser um devoto do ler, da literatura. Eu posso ser um devoto de uma pessoa, certo? Então, devoção tem a ver com afeição, dedicação, amor ou afeto demonstrado, certo? E o devocional, essa palavra devocional, ela vem dessa palavra devoção. Devocional é um adjetivo. O devocional, o significado dessa palavra no dicionário significa com devoção, que expressa, que possui devoção, adoração ou admiração por algo ou alguém. Então, devocional, em seu sentido completo, significa expressar amor, afeto, afeição por algo ou alguém, certo? Então, devocional é mostrar afeição, dedicação, amor, afeto, demonstrar isso, direcionando isso para algo ou para alguém de forma expressa. Não é algo que fica só aqui dentro. Devoção não é algo interno. Devoção é algo que sai. Não é algo que acontece só aqui dentro, apenas aqui dentro. É algo que se manifesta externamente. Então, o devocional é exatamente o expressar da fé em seu sentido prático, na nossa perspectiva cristã. É o expressar da nossa fé, ou seja, é o tornar a nossa fé prática em seu sentido de adoração, de amor, de afeição, beleza? Então, o tempo que a gente passa em devocional é um tempo de dedicar a Deus as nossas afeições, os nossos sentimentos. O que está dentro de mim precisa ser colocado para fora. Então, isso acontece no tempo devocional. Na tradição reformada... Tá, beleza. Na tradição reformada, devocional é o tempo de meditação e reflexão na palavra de Deus, mediado por disciplinas espirituais. Então, na Bíblia, a gente sabe que existem disciplinas espirituais. Inclusive, na igreja primitiva, Lucas, que é o escritor de Atos, ele fala que a igreja se dedicava à leitura da palavra, ou seja, ao ensino dos apóstolos e à oração. Isso são disciplinas espirituais, são práticas devocionais. Então, devocional é o tempo de meditação e reflexão na palavra de Deus, mediado, ou seja, que acontece por meio de disciplinas espirituais, seja através da leitura, seja através da oração, e a gente vai ver sobre isso, certo? Então, se você tem um caderninho aí, já pega seu caderninho, sua caneta, para isso só não ficar na sua mente, você anotar, aprender e revisar depois. Beleza? O que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais são os meios que Deus usa para a nossa santificação. Certo? Então, Deus usa essas disciplinas espirituais para santificar a nossa vida. Para haver um crescimento espiritual, é necessário que a gente exercite o nosso espírito a conformidade do caráter de Jesus Cristo, a nossa referência. Então, o momento devocional é um momento onde eu vou me santificar através das disciplinas espirituais que vão me ajudar a me santificar, e fazendo isso eu estou exercitando o meu espírito para parecer mais com Jesus. Certo? Então, é através da prática devocional que você se torna alguém mais parecido com Jesus. Bruno, tem como ser crente e não fazer devocional? Não tem. É impossível você ser um cristão
e que não vive uma vida devocional. O que é uma vida devocional? É uma vida de reflexão na palavra de Deus, mediada por disciplinas espirituais. Então não dá para você ser crente se você não vive uma vida devocional, uma vida de devoção, de expressar o seu amor por Deus através dessas disciplinas, certo? Disciplinas espirituais também podem ser chamadas de meios da graça, certo? Então, quando eu falar meios da graça e disciplinas espirituais, é a mesma coisa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, basta ligar o microfone e dizer, Bruno, e aí se eu disser que pode falar, vocês falam. Se eu disser, espera um pouquinho, vocês esperam. Beleza? Vamos lá. Tem uma frase de Augusto de Nicodemos, que talvez alguns de vocês devam conhecer, que diz assim: nunca somos tão santos como poderíamos ser. A maturidade cristã, a formação do caráter, a perseverança e o amor a Deus se desenvolvem ao longo da vida cristã. O tempo e as tribulações associadas às disciplinas espirituais amadurecem o cristão. Não há substitutos. Então, o que é que ele está dizendo? Primeiro, nós nunca vamos ser santos tanto quanto poderíamos ser, ou seja, nós vamos buscar ser santos, nós vamos nos santificar através de uma vida devocional, mas nós nunca vamos ser santos completamente. E a maturidade cristã e a formação de um caráter aprovado por Deus, a perseverança nisso e o amor a Deus, eles se desenvolvem ao longo da vida. Ou seja, depois que eu entrego minha vida a Cristo, significa que eu sou como eu posso dizer, um santo, um cara que vive sempre ser de acordo com a palavra de Deus. E, na verdade, isso não é requisito para a nossa filiação a Deus, para nós sermos adotados por Deus. Você não tem que ser bom para ser adotado. O próprio Jesus fala isso: vinde a mim todos que são cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, a Bíblia fala no livro de Romanos que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus, ele não resgata santos e justos. Deus, ele resgata pecadores que sabem que precisam se arrepender. Só que essa transformação de vida vai acontecer ao longo da caminhada do cara com Jesus. À medida que o cara caminha com Jesus, essa vida devocional vai fazer o cara ter maturidade cristã, vai formar um caráter aprovado, vai fazer ele perseverar e amar a Deus. Então, o tempo, as tribulações, ou seja, as circunstâncias difíceis da vida, associadas a uma vida devocional, fazem o cara amadurecer, fazem o cristão ser um cristão maduro, certo? Fazem ser um discípulo de Jesus com maturidade. Então, a única coisa que é capaz de transformar o seu caráter, a sua vida, o seu caminhar, é uma vida devocional com Jesus. Porque se a gente colocar só o tempo e as tribulações, elas não são capazes de resolver as coisas. O tempo não cura nada. É só um boato, só um ditado. O tempo cura tudo. Não, o tempo não cura tudo. A gente só esquece, mas às vezes sempre vem à tona por conta de outras situações. Então, o tempo e as tribulações não resolvem. Mas se elas estiverem associadas a uma vida devocional, às disciplinas espirituais, aos meios da graça, aí sim eu vou ser um cristão maduro. Não há substitutos. Só dessa forma é possível viver uma vida cristã real. Beleza? Tem outra frase de John Piper que diz assim: santificação é o trabalho da graça de Deus em nós para inclinar nossos corações a pensar e sentir a sua santa vontade. Então, as disciplinas espirituais, elas fazem o quê? Nos santificam. De que forma? A santificação é o trabalho da graça de Deus em nós para inclinar o nosso coração a pensar e sentir, ou seja, mente e coração alinhados com a vontade. Então, é para isso que serve o nosso momento devocional. É para fazer a nossa mente e o nosso coração estarem alinhados com o que Deus tem para a nossa vida. Beleza? E aí, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, a parte B até o 10, diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna inteira de aceitação. Ora, é para este fim que labutamos, ou seja, que trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis.
Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que do mesmo jeito que um corredor, um atleta, ele se esforça, ele se exercita, ele se prepara para o momento da competição, a nossa vida também tem que ser dessa mesma forma, exercitando através das nossas práticas devocionais, das disciplinas espirituais, uma vida de inteira dedicação para demonstrar o nosso amor a Deus como resultado do amor de Deus por nós. Então, a santificação é exatamente esse processo, esse trabalhar da graça de Deus, inclinar nossa mente e coração à vontade dele. Então, a gente precisa se exercitar nisso. A santificação é uma obra da graça, mas que precisa da nossa participação. Não é uma obra só de Deus. A gente precisa fazer parte desse processo. Então, quais são as disciplinas espirituais ou meios da graça? Leitura da palavra, meditação, oração, adoração, oferta, jejuar, obras de compaixão, evangelização, cuidar da criação, diários de fé. Então, tudo isso são disciplinas espirituais. Mas quais são as disciplinas espirituais que precisamos acrescentar nos nossos momentos devocionais? Oração e jejum, leitura bíblica e adoração. Então, essas três práticas devocionais precisam estar presentes nos nossos momentos devocionais. Essas três disciplinas espirituais têm que estar presentes nos nossos momentos devocionais, certo? Oração e jejum, leitura bíblica e adoração. Essas três disciplinas espirituais eram presentes na igreja primitiva e em toda a história da igreja, de modo que uma está numa relação de codependência da outra. Ou seja, não é possível viver uma vida de oração sem a leitura bíblica e sem que isso gere adoração. Ambas estão conectadas. Então, oração, leitura bíblica e adoração está tudo junto. Você só adora o que você conhece. Então, você precisa ler a Bíblia. Você só ora para quem você conhece. Então, você precisa ler a Bíblia. Mas você não sabe como orar. Então, você precisa ler a Bíblia. Então, tudo volta para as Escrituras. Você vai orar para quem? Só para quem você conhece. Você não ora para o desconhecido. Você ora para alguém que você sabe quem é, alguém que você conhece. Então, a leitura bíblica é imprescindível. Mas a leitura bíblica gera uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de adoração. Tudo está conectado. Então, essas três práticas devocionais são importantíssimas para os nossos momentos devocionais. Para que, Bruno, eu vou fazer um devocional? Para quê? Aí está aqui, ó. Vamos ler junto. Entendemos o que significa um devocional e sua importância. Mas qual o motivo que deve nos levar a viver uma prática devocional e aplicar em nossas vidas as disciplinas espirituais? O que é que deve levar a gente a viver isso? A resposta está na palavra relacionamento. O foco de toda a caminhada com Cristo é relacionamento. Foi exatamente para isso que ele veio para o mundo, para criar uma ponte, somos a ponte, para criar uma ponte para o nosso relacionamento com Deus ser refeito, ou seja, restabelecido. Então, o foco da nossa caminhada com Cristo é exatamente esse. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para criar essa ponte, para fazer o nosso relacionamento ser restabelecido. Porque o relacionamento do homem com Deus havia sido quebrado por conta do pecado, mas agora ele pode ser refeito, certo, pessoal? Ele pode ser restabelecido. Amém? Então vamos lá. O relacionamento que Deus pretende ter com seus seguidores e filhos gera um conhecimento íntimo e pessoal. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com a gente, um relacionamento íntimo e pessoal. Ele não quer produzir em nós um conhecimento impessoal, e aqui é necessário distinguir conhecer de saber. Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele seja baseado só no saber. Não. Saber é importante, Bruno? Com certeza. Saber é muito importante. Mas mais importante do que saber é conhecer. Beleza? Porque conhecer é fruto de um relacionamento. Saber está relacionado ao estudo específico ou conhecimento superficial. Como assim, Bruno? Me explica melhor isso aí. Saber está relacionado ao estudo específico, por quê? Porque você pode estudar algo. Então, você estuda muito aquilo, então você é um cara que sabe sobre determinado assunto. Por exemplo, eu posso estudar a Bíblia mesmo sendo um ateu. Mesmo sendo um ateu, eu posso estudar esse livro aqui e ser um cara com um conhecimento desse livro em relação ao saber. Conhecimento vinculado ao saber. Então, eu sei sobre a Bíblia.
Mas pode ser que eu saiba sobre, mas não conheça o Deus da Bíblia. Eu posso saber sobre Deus, mas não conhecer o próprio Deus. Certo? Então, é como eu falei na última aula, que a gente pode saber quem é Pelé, mas saber quem é Pelé é diferente de conhecer Pelé. Se você for chegar junto de Pelé e disser assim, Pelé, Bruno aqui, ele vai dizer, hã? Quem é você? Porque eu não conheço Pelé, eu sei quem ele é. Mas se eu conhecer Pelé, eu disser, Pelé, Bruno aqui, aí Pelé vai dizer, Bruno e tal. Entende? É diferente. Conhecer é fruto de relacionamento. Saber é fruto de estudo específico, quando eu me derramo sobre aquele livro, sobre aquele saber, ou de um conhecimento superficial, certo? Eu posso saber um pouco sobre aquilo, eu talvez não tenha nunca estudado, mas eu sei um pouquinho. Mas conhecer tem a ver com relacionamento. O objetivo e razão do nosso devocional é conhecer mais a Deus. É para isso que a gente faz o devocional, de forma pessoal e íntima. O devocional não é uma tarefa exaustiva, e sim prazerosa e preenchedora. Se o seu devocional é algo exaustivo, você está fazendo do jeito errado. Porque o devocional tem que ser algo prazeroso e preenchedor. Afinal de contas, devoção é o quê? Afeição, dedicação e amor demonstrado. Então, como é que você vai fazer um devocional se você não gosta daquilo? Então, se está exaustivo, está errado. Beleza? Não existe grande esforço, não exige grande esforço mental, ou seja, tipo, muito quebrando a cabeça aqui para fazer devocional, mas exige sim uma intencional motivação e busca por relacionamento. Ou seja, você pode até não ser o cara mais nerd, expert, mas se você tiver uma intenção, uma motivação correta, uma intencional motivação de buscar do Senhor, eu quero te buscar, eu quero te conhecer, eu quero me relacionar contigo, aí o seu devocional está funcionando, está indo para o lugar certo. Beleza? Está sendo produtivo. Nos tornamos conhecedores de Deus quando nos relacionamos com a pessoa dele e não o enxergando como objeto do nosso estudo. Então, perceba o que eu estou dizendo aqui. Bruno, está dizendo que não é para estudar a Bíblia? Não, porque no próximo episódio, inclusive, a gente vai estudar isso. O que eu estou querendo dizer aqui é nos tornamos conhecedores de Deus quando a gente se relaciona com ele e não quando a gente coloca ele como objeto de estudo. Se a gente coloca ele como objeto de estudo, o que a gente vai fazer é saber sobre ele. Mas conhecer é fruto de relacionamento. Ainda que fazer isso, estudar, não seja errado. Estudar Deus não é errado. Afinal de contas, se a gente não tivesse teologia, nunca a gente teria uma Bíblia na mão. Então, talvez tem muita gente que diz assim, eu não preciso de teologia na minha vida. Eu preciso assim. Se não fosse a teologia, você não teria uma Bíblia na sua mão. A razão de toda a prática devocional é nos permitir viver uma vida íntima com Deus e assim transformar a gente à imagem do seu Filho, Jesus. 3. Como fazer um devocional? Então, a gente viu o que é, para que fazer e agora como fazer um devocional. A gente está entrando na parte mais prática agora. Não existe um método fixo para se conhecer a Deus, mas existem ferramentas que podem ser usadas nesse processo de conhecer a Deus. E por onde a gente começa? O tabernáculo, não sei quantos já leram a Bíblia toda, mas quem leu Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vão perceber que existia o tabernáculo, certo? Que era uma tenda que era carregada no meio do deserto, que carregava esse lugar de contato com Deus, certo? Esse lugar de relacionamento. Então, o tabernáculo era um lugar de relacionamento do povo com Deus. E ele traz importantes lições que a gente pode trazer para a nossa prática devocional. Por exemplo, no tabernáculo, existiam sempre os portões, certo? Quando se passava pelos portões do tabernáculo, você sempre entrava com ações de graça, ou seja, entrava louvando a Deus. Depois disso, você encontrava do lado direito o altar do sacrifício. E aí você ia lá no altar e sacrificava algo, como perdão pelos seus pecados, porque você vai entrar na presença de Deus, então você precisa apresentar um sacrifício, certo? Depois desse altar, tinha uma pia, que era uma pia de bronze, que tinha uma água para você lavar as suas mãos. Era uma simbologia de que você estava entrando puro, sem impureza na presença de Deus. Depois tinha uma tenda. E quando você entrava nessa tenda, tinha duas coisas. Primeiro, tinha uma mesa
de pães asmos, pães sem fermento. E ali você se alimentava da presença de Deus, se alimentava de Deus. Depois disso tinha um incenso, certo? E nesse incenso, essa fumaça entrava no Santo dos Santos, que era um espaço dentro da tenda que tinha um véu que separava a parte de fora de dentro da tenda e a parte de dentro da tenda. E aí esse incenso cobria tudo de fumaça, e nesse incensado todo, coberto de fumaça, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ali ele estava diante da presença de Deus. Depois de ele ter entrado com ações de graça, de ter apresentado sacrifício, de ter lavado suas mãos na pia de bronze, depois de ter se alimentado dos pães asmos, depois de ter ligado o incenso, acendido o incenso, para que ele não morresse, porque a função do incenso era exatamente essa, consagrar quem entrasse lá dentro do tabernáculo, para que ele pudesse entrar e não morrer, certo? O sacerdote não podia morrer, porque ali ele estava dentro da glória de Deus, ali dentro da Arca da Aliança, do Santo dos Santos. E ali, dentro do Santo dos Santos, era a consumação da presença de Deus. Então, tem todo um processo para se chegar ao relacionamento com Deus. Então, a gente pode aprender com essas coisas e entender que essas ferramentas nos ajudam a ter uma prática devocional. Bruno, só dá para fazer devocional desse jeito? Não. Mas a Bíblia, ela orienta a gente, ela dá ferramentas para a gente ter uma boa prática devocional. E era assim que funcionava no tabernáculo, e é assim que a gente pode trazer para os nossos dias hoje, de uma forma diferente, à luz de Cristo. Porque naquela época não havia Cristo, hoje tem. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa para fazer o seu momento devocional. Todo mundo está me escutando bem? Tá tudo jóia. Sim. Tudo bem. Mas, vamos lá. Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, falar, lembrem, vocês podem, tá bom? Vamos lá. Preparando o ambiente. Primeira coisa, para você ter um momento devocional, você precisa fazer algumas coisas no lugar onde você está. Procurar um lugar que te proporcione essas coisas. Como é? Um lugar silencioso, para que você possa se concentrar. Ninguém se concentra com barulho. 2, você precisa ter um horário diário para a sua prática devocional, porque é uma disciplina espiritual. Então, disciplina tem a ver com ser disciplinado. Então, quando a sua mãe diz assim, seja disciplinado, é porque ela quer que você tenha um horário de estudos, que você se exercite, que você faça as coisas nos horários certos, que você acorde cedo. Então, você precisa ter um lugar silencioso para se concentrar. Você precisa ter um horário diário para a sua devocional. Você precisa ter um compromisso com aquilo. Não é simplesmente algo que você faz no seu dia, mas algo que você ama fazer e que você faz com compromisso. Você precisa se planejar, não é simplesmente pegar a Bíblia, abrir e ler qualquer coisa e orar. Não é isso, isso não é devocional. Você precisa ter um planejamento. Você precisa ter um caderno de anotações, certo? Para que você converse com Deus, anote as coisas que você aprendeu, as coisas que você está refletindo, o que você conheceu de novo em Deus, para que você confesse seus pecados, para que você registre a sua melhora. Você precisa ter um caderno de anotações. E por último, você precisa ter um tempo determinado. Você pode fazer um devocional de ilimitado, assim, horário sem tempo para acabar? Pode. Mas o ideal é que você estabeleça um tempo, certo? Para que você, tipo, eu vou ter esse tempo devocional das 8 às 9, por exemplo, 1 hora de devocional, é um tempo bom. Então, eu vou ter das 8 às 9 um tempo de qualidade com Deus. É o melhor horário do meu dia, que é o que fala lá no ponto 2, o horário diário. Então, o melhor horário do meu dia é esse horário aqui, e eu vou dedicar a Deus. Mas não deixa, cara, que isso se torne algo exaustivo e cansativo para você. Tenho que fazer devocional só porque eu tenho compromisso. Não, você tem que fazer porque você ama. Porque aquilo te dá prazer, porque aquilo te dá satisfação. Beleza? Então, vamos lá. Como a gente organiza o nosso tempo devocional? Como é a melhor forma da gente organizar esse tempo devocional? Vou pegar só um papel aqui. Então, primeira coisa que a gente precisa, começando o nosso devocional, é abrir com oração. Então, do mesmo jeito do tabernáculo, você entra com ações de graça e louvor, você entra pelos portões do tabernáculo com ações de graça e louvor, e depois o sacrifício é feito.
Só que agora existe um sacrifício que já foi feito na cruz por nós, que é o sacrifício de Cristo. Então é nesse momento que você associa Jesus, a cruz, a esse momento de sacrifício. Nós não precisamos mais nos sacrificar, certo? A Bíblia fala no livro de Romanos, que Paulo escreve, no capítulo 12, que nós somos um sacrifício vivo diante de Deus. Mas esse sacrifício de morte não existe mais. Ninguém precisa mais morrer, nem animais, nem cordeiros. Aparece aqui, Kel, dá um tchauzinho aqui pra galera. E não precisa... Tá bom. Não precisa mais ter um sacrifício de um cordeiro, certo? Não é necessário mais. Então, Jesus é esse sacrifício. A cruz foi o altar do sacrifício. Tá bom. Beijo. E você abre isso com louvor e ações de graça, certo? Com louvor. Louvor significa exatamente gratidão, certo? Eu fiz isso com louvor, ou seja, com gratidão, eu acho que essa é a melhor palavra. Gratidão expressa muito ações de graça. Louvor expressa muito ações de graça. Eu vou louvar isso aqui, eu vou engrandecer isso aqui, eu vou dar honras para isso aqui, porque eu sou grato por isso, entende? Então, a melhor forma da gente começar os nossos devocionais é orando de forma agradecida por tudo que tu tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Pronto. A gente abre o nosso momento devocional com louvor, orando, dizendo, Deus, muito obrigado. Ah, Bruno, muito obrigado por tudo. Não. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Sabe por quê? Porque as nossas orações, não sei se você já percebeu, as nossas orações são assim. Deus, muito obrigado por tudo que tu tens feito. A gente até copia a música, né? Por tudo que tu vais fazer. Obrigado pela minha família, pela minha vida, pelo ar que eu respiro, em nome de Jesus. É verdade tudo isso que a gente orou? Sim. Mas a gente precisa expressar nossa gratidão, certo? Gratidão que não é expressa não é gratidão. Gratidão precisa ser expressa. Se gratidão ficar dentro de você só, tem uma coisa errada. Eu preciso ter uma ação de gratidão, uma ação de graças. É isso que significa. Os Estados Unidos têm um feriado que é de ações de graça, que é para você agradecer por tudo que Deus fez durante o ano, certo? Então, o dia de ações de graça é para você dizer, Deus, obrigado por isso, Deus, obrigado por isso, Deus, obrigado por isso, mas a gente não agradece. Então, a gente precisa começar a pegar esse caderninho de anotações, por isso que é importante ter um, e listar quais são os meus motivos de agradecimento. E eu orar por essas coisas. Até para que o meu coração aprenda a ser mais grato. Porque todo devocional você vai ter que agradecer. Então você aprende a listar motivos de oração. Motivos de gratidão, aliás. Motivos para agradecer. Então depois que você acaba esse momento de louvor, certo? Para isso você pode ouvir uma música, você pode ter esse momento assim de orar diante de Deus, abrindo com uma música de louvor, uma música de gratidão, uma música que mostra o quanto você ama o Senhor, o quanto você é grato, o quanto Ele é maravilhoso para você. Por exemplo, o louvor de gratidão, que normalmente a gente faz os cultos das igrejas também são assim. Como é que a gente abre os cultos da igreja? Com um louvor mais animado, né? Maravilhosa graça, seu infinito amor. Obrigado, Senhor, pela essa graça. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por ter tomado meu lugar. Então, eu começo o meu tempo devocional agradecendo. Depois disso, eu vou para o momento de Jesus e a cruz, ou seja, eu vou pensar no sacrifício de Jesus. Eu vou para o altar do sacrifício. E ali eu vou apresentar diante de Deus a minha necessidade de Jesus. Eu vou dizer, Deus, muito obrigado por ter morrido na cruz por mim. Muito obrigado pelo teu sacrifício. E a gente precisa sempre lembrar disso, porque uma fé sem Jesus não existe. Não dá para ser crente sem Cristo. Porque a gente é crente por causa de Cristo. A gente segue Jesus por causa de algo que Jesus fez. E não porque a gente fez algo para Jesus. É Ele que tomou a atitude, Ele que tomou a iniciativa. Foi algo de Deus para a gente. Certo? Então eu abro o meu momento de devocional com oração. Com duas etapas. Com louvor e gratidão. E lembrando de Jesus. Porque eu só posso ter um momento de devoção se ele for direcionado para Jesus. Ele é a causa. Tem uma frase que eu acho massa que é assim: Jesus é a nossa origem
Ele é o nosso destino, ele é o caminho e o acompanhante. Ou seja, Jesus é de onde a gente sai, porque é ele que inicia a nossa caminhada. Jesus é para onde a gente está indo. Jesus é o caminho que a gente percorre e Jesus é o nosso acompanhante no meio do caminho. Então, tudo é sobre Jesus. Então, a gente precisa lembrar dele nesse momento e colocar ele na nossa prática devocional. Depois desse primeiro tempo de oração, você vai para um momento de confissão. O que é confissão, Bruno? É confessar. Confessar os pecados, expor as nossas tentações e os nossos pecados. Também tem duas etapas nesse dois, né? nessa confissão. Você primeiro vai expor suas tentações e pecados. De novo, você vai pegar seu caderninho e vai expor tudo que você está sendo tentado. Deus, eu estou sendo tentado nisso. Deus, eu estou sendo tentado nisso. Deus, isso está me complicando. Minha família, minha mãe está sendo uma tentação para mim, porque eu fico com dificuldade para brigar com ela e tal. Ela me irrita. Eu também sou um cara que sou muito nervoso e tal. Eu irrito muito minha mãe. É tentador chegar em casa cansado, não brigar com minha mãe ou minha namorada. Enfim, são muitas tentações. E aí você lista também os seus pecados. O que é que você pecou durante o dia? Quais foram os teus pecados? Pede para Deus te mostrar quais foram. Pede para Deus te revelar quais foram os teus pecados. Pede para Ele te mostrar quais são as tuas tentações. Salmo 139, Davi fala assim: sonda-me, Senhor, conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então é exatamente nesse momento devocional onde a gente vai refletir sobre o que nos tenta e o que nos faz pecar. Deus vai sondar o meu coração, ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho certo. Beleza? Então, esse momento de confissão, ele se divide em duas partes. Essa parte da gente expor diante de Deus, não só diante de Deus, mas diante da gente. A gente precisa expor para a gente. Porque às vezes a gente guarda e não se confronta com a realidade. A gente vai deixando para depois. Não, perdão por tudo, perdão pelos meus pecados. Não, perdão por qual pecado? É pedagógico você expor para Deus as coisas que você tem falhado. Certo? Então, você, nesse período de confissão, você primeiro passa por esse momento de exposição das tentações e pecados, e depois você passa por um momento de adoração e entrega, porque Deus te perdoa, porque você é um filho de Deus, porque esses pecados são perdoados e essas tentações são vencidas por causa de Jesus. Então, você teve um momento de lembrar de Jesus lá no momento de oração, e agora no momento de confissão você vai ter um momento de adoração, de se ajoelhar diante de Deus. De se ajoelhar fisicamente. Você colocar o seu joelho no chão e dizer: Deus, muito obrigado. Obrigado por me perdoar. Obrigado por me salvar. Eu te adoro. Eu te louvo. Eu te reconheço. É engraçado que muita gente não consegue ter um momento de adoração. Muita gente não consegue levantar, por exemplo, as mãos na igreja, porque muita gente não conhece o Deus para quem ela levanta as mãos. A gente muitas vezes fica envergonhado de expressar o nosso amor por Deus, porque a gente normalmente sente vergonha de quem a gente não conhece. Quem a gente conhece, a gente não tem vergonha. A gente só tem vergonha de quem a gente não conhece. Então, a adoração se torna algo mais íntimo quando a gente conhece. Então, à medida que você for lendo a Bíblia e conhecendo Deus a quem você serve, as suas expressões de adoração vão ser muito maiores e muito mais reais, vivas, espontâneas, certo? Beleza. Depois você vai partir para um momento de leitura, certo? Então, passou pelo momento de oração, momento de confissão, e agora no seu devocional você vai partir para um momento de leitura. Você vai pegar um texto bíblico, certo? Que texto bíblico, Bruno? Qualquer um. Beleza? Pega um texto bíblico, uma porção de um texto bíblico, e a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. E a gente lê de 3 a 5 vezes aquele texto. Escolhe a quantidade de versículos ou texto que você quer ler. Lê de 3 a 5 vezes. Lê uma primeira vez, beleza. Lê uma segunda vez, beleza. Lê uma terceira vez, beleza. Quarta, quinta, se for necessário. E aí você vai meditar naquilo que você leu. Ou seja, você vai ter um tempo de reflexão. Não vai ser um tempo de escrever, certo? Agora vai ser um tempo de você parar um pouquinho e pensar naquilo que você leu. Então, a meditação vai ser esse tempo silencioso ou falante, certo? Ou você vai se calar e deixar Deus falar com você a partir do que você leu, e você fica com a Bíblia aberta assim, só meditando naquilo que está escrito. Ou você vai falar, tipo, sim, Deus, tal, é isso que o Senhor quer falar comigo e tal. Você fica meditando naquele texto. Um tempo silencioso ou falante,
para discernir o que Deus quer falar conosco através daquele texto de forma direcionada para a nossa vida pessoal. O que é que Deus quer falar nesse texto para a minha vida pessoal? Certo? Então, o que é que Deus quer falar comigo? Então, eu leio de 3 a 5 vezes aquele texto e medito. Beleza? E aí, agora eu vou para o momento de reflexão. Vocês vão perceber aqui que eu divido o momento de leitura em 2 momentos. Certo? 2 momentos. Tem um momento de leitura 1 e um momento de reflexão 2, que também é leitura. Esse primeiro momento, você vai escolher um texto curto, vai ler, vai ler 3 a 5 vezes, meditar e pronto. Ele preparou você para ler a Bíblia de verdade. Vocês entenderam? E esse é o jeito que eu faço, tá, pessoal? É o jeito que eu aprendi há muito tempo. Eu vou mostrar até aqui para vocês o livro que eu usei para aprender a ter essas práticas devocionais e até hoje funciona muito para mim. É esse livro aqui, ó. Como Adorar o Rei. Prepare seu coração, prepare seu mundo, prepare seu caminho. Nascemos para uma profunda e significativa intimidade com o nosso Pai e Rei. Então, eu aprendi com esse livro a fazer devocional, o livro de Zach Nisi. Se alguém quiser depois emprestado ou informações sobre esse livro, eu posso dar depois. Beleza? É um livro bom, não é fácil de encontrar, mas é um livro muito bom. Então, você tem essa leitura curta, com meditação, que preparou você, junto com a oração, com a adoração, com a confissão, tudo isso preparou você para agora mergulhar na Bíblia. Que agora vai ser o seu tempo de reflexão, que tem a tarefa de fazer você conhecer a Bíblia. Conhecer o Deus da Bíblia. Então, é um estudo específico, certo? Que aqui ficou específico. E aplicação pessoal. Então, a sua reflexão vai servir para você conhecer e vai servir para você aplicar na sua vida. E por último, depois que você tem... Eu vou explicar esse momento de reflexão, tá, pessoal? Que vai ser um momento que a gente vai se ater no restante da aula. E por último, você vai ter outro momento de oração. Uma oração específica por aquilo que você aprendeu na sua leitura, certo? Uma oração direcionada, ou por alguém, ou por sua família, uma oração de pedir, certo? Até o momento do nosso devocional ainda não pedi. Agora é o momento de pedir. Pedir pela sua própria vida, pelo que você aprendeu, pela escola, família e tal. E aí você também pode listar os seus pedidos de oração no seu caderninho. Beleza? E outro momento de adoração. Você começa com a adoração e termina com a adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Beleza? Ok. Alguma dúvida até agora? Esse é o momento de perguntar. Não? Vocês estão aí? Estamos. Tô. Tu não tá vendo a cara da gente, não? Tô não. É porque, como eu tô compartilhando a tela, eu só vejo o meu rostinho aqui. Eu não tô conseguindo ver vocês. Ah, Tá bom? entendi. A gente tá aqui, pô. Beleza. Bora lá. 4. Como ler a Bíblia no devocional? E aí entra na matéria de hoje, meus queridos alunos. Quais são os 2 momentos de leitura bíblica que a gente viu? A gente viu uma leitura para meditar, que é a primeira, e o 2 é uma leitura para conhecer, que é a reflexão. Então, primeiro a gente tem uma leitura para meditar e a outra uma leitura para conhecer. Beleza? Ponto 1. Leitura para meditar. Nesse período, você lerá um determinado texto bíblico por 3 a 5 vezes, de modo que aquilo que é lido crie significado ao contexto da sua própria vida, certo? Então, você vai pegar um texto, vou dar um exemplo aqui, sei lá, um texto que eu gosto muito, esse que eu falei agora para vocês, Salmo 139. Então, abra aqui, Salmo 139, e vou ler Salmo 139, do versículo 1 até o versículo... tudo. Vou ler o Salmo 139 inteiro. Aí eu pego e começo. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Sabes como me sento e quando me levanto, de longe percebes meus pensamentos. Mas sei lá,
digamos que nesse dia eu só vou ler esses 3 versículos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Aí eu vou e leio de novo. Só que lento, sem pressa, lentamente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E aí você lê 5 vezes. E à medida que você lê, você vai começando a criar significado aquilo para a sua vida. Você lê devagar, respira, lê uma vez, respira, lê de novo. E aí como é que você faz para escolher um texto? Você pega um texto curto, beleza? Com aplicação prática e pré-escolhido. Ou seja, é um texto pequeno, com aplicação prática na sua vida, que dê para fazer isso ser prático, e um texto pré-escolhido. Você não vai abrir a Bíblia na hora, porque tem muita gente que faz assim, né? Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Tem muita gente que faz assim, né? Eu já fiz. Então, não é esse jeito. Você tem que ter esse texto pré-escolhido. Beleza? Logo após a leitura, deve ser feito um momento de esvaziamento mental ou introspecção. Você entrar dentro de si mesmo e se acalmar. Isso é conhecido como Lectio Divina. Alguém já ouviu falar em Lectio Divina? Fala aí para mim. Pode abrir o áudio e falar. Nunca ouvi falar, mano. Obrigado, Rogério, pelo feedback. Também não. Nunca ouvi falar, é bom. Fala assim, eu nunca ouvi falar, Bruno. Para pelo menos eu sentir que vocês estão aqui. Seria uma leitura seguida de oração, ou tipo ler orando, algo do tipo meditando, falando Isso, com Deus. exatamente. Exatamente, é isso aí, Matheus. Lectio Divina é um costume da igreja primitiva, certo? Que foi passado de gerações na minha vida inteira, assim. Porque normalmente Lectio Divina você faz em grupo, mas você também pode fazer sozinho. Eu fiz uma Lectio Divina com o Ed René, aqui no curso que a gente teve aqui de Ed René. Eu fiz uma Lectio e fiz 3 Lectio Divina no Projeto Timóteo. Foi muito especial. A Lectio Divina ela consiste nesse processo de introspecção, de esvaziamento mental, em 4 etapas. Tem o Lectio, o Meditatio, o Contemplatio e o Oratio. É engraçado, né? Mas o Lectio é esse tempo de oração, aliás, leitura. O Meditatio é esse momento de você parar e ler mais uma vez. E aquilo vai adquirir um significado à medida que você lê. O 3 é o Contemplatio. Então é a hora que você vai ficar 10 minutos calado. Certo? Não estou dizendo que é para você fazer isso no seu devocional. Você pode ficar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Lá no Projeto Timóteo, a gente ficou meia hora calado. E aqui no Dia de René, a gente ficou 40 minutos, se eu não me engano. Todo mundo em silêncio, tentando esvaziar a mente. Não pensar em nada. Não pensar em nada. E quando eu falo não pensar em nada, é em nada além daquilo que você leu. Certo? Você pensa na sua leitura, naquilo que você leu. Então, você lê, medita, contempla o Criador, contempla o que você leu, essa verdade, e depois você vai para o oráculo, você vai orar, certo? E nessa oração é indicado que você escreva a sua oração, que não seja simplesmente falada, mas que você pegue o lápis e escreva a sua oração. Não precisa ser uma oração bíblica, uma super oração, um salmo. Mas você pode escrever, Senhor, tem misericórdia de mim, apaga os meus pecados e me conduz pelo teu caminho. Pronto. É suficiente. Ou você pode escrever 5 páginas. É você que escolhe. Mas você faz uma oração que veio da leitura, da meditação, da contemplação e agora você vai orar escrevendo. Aí você escreve e depois você lê e aí acabou o seu tempo de Lectio Divina, que é esse período de leitura, esse primeiro período de leitura, que vai te preparar para ler a Bíblia. Beleza? Aí agora começa a leitura para conhecer, certo? Alguém teve alguma dúvida nessa leitura para meditar? Ninguém, né? Pode repetir os passos? Posso. Vou voltar aqui o slide.
lectio, meditatio, contemplatio e oratio. O lectio vai servir para quê? Para você ler o texto, escolhe o texto e ler. Depois, meditatio, você vai passar um tempo fazendo o quê? Lendo devagar aquilo ali, respirando, lendo bem devagarzinho. Depois você vai para o período de contemplatio, ou seja, fica em silêncio, e deixa Deus falar na sua mente. Velho. É um momento de você se esvaziar para deixar que Deus fale na sua mente. E por fim, oratio, você escreve a oração que Deus falou para você. E aí você escreve. Beleza? Aqui começa... Beleza, mano. Obrigado. Beleza. Tamo junto. Aqui começa a leitura para conhecer. Ok? São exatamente 8h56. Estou dentro do prazo, ainda tenho meia hora para explicar tudo. E vou acabar dentro do tempo. A glória de quem? De Jesus Cristo. Amém, igreja! Isso. É para Eu glorificar de agradeço pé. a tua vida, mano. Parabéns. Bora. Leitura para conhecer. Aqui começa a intenção desse estudo bíblico. Ensinar a como ter um momento de reflexão produtivo. Existem algumas ferramentas que vão ajudar nesse processo. Então, o bloco de notas, certo? Você precisa ter nesse momento um bloco de notas, porque você vai escrever muito. 2, você precisa ter uma Bíblia física. Isso aqui, ó, página, cheiro. Você precisa ter uma Bíblia. E 3, você precisa ter acesso a comentário bíblico ou mais de uma versão da Bíblia. Então, se você tem uma, é bom você ter outra Bíblia ou que seja diferente versão, ou seu celular, que tem um bocado de versões. Por exemplo, eu uso normalmente a minha Bíblia e meus 2 comentários, ou minha Bíblia e a mensagem, que me dá uma perspectiva diferente. Beleza? Então, é bom ter um bloco de notas, é bom ter uma Bíblia física e é bom ter mais de uma versão da Bíblia ou um comentário bíblico. Beleza? Comentário bíblico é o quê? É um livrinho que está escrito comentários bíblicos, né? Essa pergunta foi hilária, Rogério. Hilária. Bom, comentário Mas bíblico. Aqui. Comentário bíblico. Esse aqui é do Antigo Testamento e esse aqui é do Novo Testamento. Certo? Certo. Então eles comentam A mesma versículo coisa de raciocínios, não, né? Não. Ele comenta versículo por versículo da Bíblia. Cada versículo é comentado. Certo? Bruno, Oi. tu poderia informar aí 2 ou 3 comentários bíblicos do teu conhecimento para indicar, por favor? Porque no momento eu não tenho nenhum, não. Eu só uso Bíblia de estudo. Esse de Bruno tá na promoção, os 2 por 220. Eu só sei aquele Entendes o que lês, né? Só que ainda não consegui comprar porque ele é meio caro. Por internet, não achei em alguma livraria ainda. É porque eu entendo o que leio. Qual é mais site, um Malu? livro. Eu disse que eu não sabia. Eu sei que tá em promoção, 220 os 2. Site. O Entendes o que Leis é mais um livro que ajuda você a ler a Bíblia de forma produtiva. E Entendes o que Leis é um livro sensacional. Assim. Eu amo aquele livro, de paixão. Mas comentário bíblico mesmo, eu normalmente indico 3. Eu gosto do comentário bíblico esse, que é o comentário bíblico popular, que vocês podem pegar aí com uma Malu, a referência, que na verdade, esse meu é o mínimo. É o mínimo. Mas tem um que é dessa grossura cada volume, que é o que o Guilherme tem. Caramba. Uhum. Mas ele é muito caro, ele é uns R$1.000. Ah, tá. Esse aqui meu, eu comprei os 2 por 80. Cada um saiu 40 conto. Então, mas já me serve. E outro comentário que eu indico é o comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes, certo? Que ele tem de livro por livro. São separados, são livros separados. É muito bom. Hernandes Dias Lopes é muito bom e eu gosto demais dele. E outro que eu aconselho, que eu acho bem legal, na verdade são 2, que é o comentário NVI, que é o comentário da Bíblia de Estudo NVI. Você não precisa comprar a Bíblia de Estudo, você pode comprar o comentário. Ele é dessa grossura aqui. Ele é muito bom. O comentário da Bíblia NVI. E o outro que eu indico também é aí não seria, ele não é vendido à parte, que é a Bíblia de Estudo Genebra, certo? A Bíblia de Estudo Genebra é uma Bíblia reformada
que tem comentário bíblico e é muito boa. Muito boa. Cara, eu fiquei assim de comprar um de Gordon Fee, Sim. que é Como Ler a Bíblia livro por livro. Só que eu fiquei meio assim, porque o preço estava R$ 75. Aí eu fiquei com pena de dar, eu fiquei, não vou. Enfim, fiquei com medo e parei. Mas não sei se tu conhece. Esse livro assim é bom, esse cara é bom. Eu nunca li não, mas esse cara é bom. Mas ele não é um comentário bíblico. Ele está ensinando a você a ler a Bíblia. Tá ligado? Show. Mas não é um comentário. Comentário bíblico é explicando versículo por versículo. Entendeu? Genebra hoje. Ô, Tá na Bruno. faixa de quanto, hein? Uns 100, 120 eu acho, Rogerinho. Mas eu posso procurar mais barato. Ô, Bruno. Se vocês quiserem, vocês podiam tudo dizer qual Bíblia vocês querem. E eu vou na Luz e Vida e eu tenho desconto de pastor. Bruno! É bom. Oi. Tu já viu eu não sei se é comentário bíblico, mas ele é tipo, tem umas 800 páginas, é da Sociedade Bíblica Brasileira, SBB, tem uma capa azul assim, e aí ele não fala versículo por versículo, mas eu vou pegar ele rapidinho. Tem que ver, porque pode ser que não seja um comentário bíblico, pode ser que seja uma teologia sistemática, que é um livro diferente. Teologia sistemática e comentário bíblico são coisas diferentes. A Beleza? Bíblia de Rousseau Shelley, ela é comentada? Ela é comentada, mas os comentários dela são bem curtinhos. Também o quê? Curtos, pequenos. Bruno, Beleza? esse aqui, Oi. Manual Bíblico SBB. É muito bom. Eu não sei se ele é comentário ou se ele é... Manual. Ele pega Porque assim, ele não é comentário versículo por versículo, mas ele pega uns trechos, assim, por exemplo, um capítulo e ele fala bem assim, bem extensamente e cita assim os versículos que ele tá falando sobre aquilo, sobre aquilo. É muito interessante. Eu pego muito ele às vezes pra... Não é um comentário, mas é bom. Manual bíblico é bom. Manual bíblico, ele pega temas dos textos. Ele não trabalha com comentários de versículos. Ele pega os temas dos textos. Então, é bom também. Vale a pena. Mas, no caso, para isso que eu estou querendo, para essa parte aqui que eu estou falando para vocês, o ideal é um bloco de notas, uma Bíblia e um comentário bíblico. Versículo por versículo. Ou uma Bíblia de outra versão. Pode ser tipo uma NVT, uma NVI, uma NTLH, uma NVI, uma mensagem NVI. Uma Bíblia que tenha uma Bíblia que tenha realmente uma linguagem diferente da outra. Não dá para ser tipo uma corrigida e uma revista. É igual praticamente, muda pouca coisa. Tem que ser versões realmente diferentes para você ver pontos de vista diferentes. Fala. Tu sabe como se dá para pegar tipo a mensagem online? Eu já coloquei lá no grupo, mano, a mensagem. A mensagem tem até aplicativo, amiga. Para quem Tipo tem assim, iPhone, para quem tem iPhone não tem aplicativo, mas para quem tem Android tem aplicativo. Mas eu já coloquei no grupo da Toca a mensagem PDF. Me manda, por favor. Você tem, tá no grupo. É só você ir lá em mídias, doc, tá lá. Beleza? Assim, eu apago muitas coisas, então provavelmente não tá. Então você pede aí para alguém da Toca mandar para você. Com certeza que alguém vai ter bom coração. Eu mando, Bruno. Obrigada. Quem falou, não sei quem foi, mas obrigada. Andressa. Oi, obrigada. Bora. Começando. Então, leitura para conhecer. Primeira coisa, escolher o texto. Criar um planejamento de leitura. Escolha o livro da Bíblia e leia-o de forma progressiva, ou seja, determinada quantidade de capítulos e sessões por dia. Faça isso de forma constante e não deixe perder o ritmo de leitura. Pega um livro da Bíblia, sei lá, escolhe um livro. Lucas, vou ler Lucas. Aí você vai ler, sei lá, 2 capítulos por dia, 1 capítulo por dia. Aqui na ponte, o staff da igreja está fazendo assim. A gente está lendo 2 capítulos por dia. Aí a gente pega Lucas e lê 2 capítulos por dia. Tá? E fica lá, meditando nesses 2 capítulos. Só que aí, 2, 2, 2, 2. Aí você vai ler de forma progressiva. Acabou Lucas, vai para João. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Acabou João, vai para Atos. 2, 2, 2, 2, 2. Assim vai. E aí vai estudando de forma progressiva. Certo?
criando um planejamento de leitura. Você pode pensar assim, ó, eu vou ler agora todo o Novo Testamento. Começa em Lucas. Bruno, não posso ler Mateus e Marcos? Pode ler. Se quiser começar em Mateus e Marcos, pode começar. Mas eu aconselho começar, porque os evangelhos são muito parecidos. Os 3 primeiros, que são evangelhos sinóticos, que a gente falou semana passada. Então, eu aconselho começar por Lucas, que é o evangelho mais detalhado. E Lucas também escreveu Atos. Lucas escreveu Lucas e Lucas escreveu Atos. Então, você já está mais acostumado com a linguagem. Então, você lê Lucas, João, que é o evangelho do amor, e depois Atos. Aí depois vai Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Aí você lê todo o Novo Testamento. E um planejamento de leitura, lê 2 ou 3 capítulos por dia, 4, 5, quanto você quiser, mas de forma que seja todo dia. Você cria algo constante. Né? Então, é melhor você colocar 2 capítulos por dia, porque você sabe que você vai ler. Você sabe que você vai ter um tempo devocional e você vai ler. E não deixa perder o ritmo. Não, sei lá, se você escolher 3 capítulos por dia, não fica tipo 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 1 capítulo, 2, 3, 1, 2. Não. Lê sempre a mesma quantidade, para você se acostumar. Beleza? Comece pelo Novo Testamento, se possível, um evangelho. Por exemplo, Lucas e João. Siga então por Atos, cartas de Paulo e assim de por diante. Assim que acabar o Novo Testamento, prossiga para o Antigo, começando por Gênesis, entendendo o que vimos na primeira aula. A Bíblia é um livro que conta uma única história, o drama das Escrituras. Então, são 66 livros de 40 autores diferentes, escritos em 1.600 anos, num gap de 1.600 anos, mas eles contam a mesma história, o mesmo drama das Escrituras, que é a criação, o pecado, Israel, Jesus, a missão e a nova criação. Então, são 6 atos, é um grande drama, é uma única história. Então, você lê primeiro o Novo, e aí depois você vai ler o Velho à luz do Novo. Tudo aponta para Jesus, certo? E aí, depois que você escolhe o texto, cria o seu planejamento de leitura, agora você vai para a sua primeira leitura. Como é que funciona a sua primeira leitura? Você lê o texto, certo? E lê novamente, depois que você termina de ler, você lê de novo, só que agora destacando as suas palavras-chave. Usa isso aqui, ó. Beleza? Esse meu aqui é um da Compactor. Olha, meninas, é o meu marca-texto da Compactor. Então, é um marcador, não sei se dá para ler aqui, ó. É um marcador de Bíblia. Esse aqui é um marcador de Bíblia. Ele tem a ponta assim, ó, diferente. É como se fosse um gelzinho. Ele é em gel, né? É. Isso. Ele é um gelzinho. E aí ele não machuca a Bíblia e não fica marcado do outro lado. É muito bom. Eu não gosto de marcar a Bíblia. Particularmente, eu não gosto. Detesto. Então, se você for ao bloco de notas, você anota as palavras-chave. Se você gosta de marcar, marca as palavras-chave. Beleza? Então, você leu a primeira vez os 2 capítulos, ou um capítulo e depois você lê o outro. E aí você lê de novo, agora destacando as palavras-chave. Depois dessa primeira leitura, você vai para a parte do contexto. E aí você vai procurar saber para quem foi escrito, certo? Quem escreveu, quando, como, o que eles estavam vivendo, quem escreveu estava vivendo o quê, para quem foi escrito estava vivendo o quê, certo? Então, quando você entende o contexto, você vai perceber que a hermenêutica textual, a hermenêutica é a ciência da interpretação, certo? Hermes, na Grécia, era o deus que entregava as mensagens, aquele carinha que tinha como é que chama? Umas asinhas na perna, certo? Então, Hermes era exatamente aquele cara. Então, a hermenêutica é um estudo, certo? Dessa interpretação, dessa entrega da mensagem, certo? Ou seja, a interpretação que o autor quis dar. Quando você entende o contexto, você entende o que é que Lucas estava querendo dizer naquele texto que ele escreveu para determinada pessoa, certo? Por exemplo, a gente sabe que Lucas é o evangelho mais detalhado. Por quê? Porque ele estava escrevendo para Teófilo um estudo rebuscado. Lucas foi o único que parou e fez uma pesquisa sobre isso. Conversou com as pessoas para procurar saber a história. Então, sabendo disso, você entende muita coisa em Lucas. Certo? Marcos foi um evangelho escrito às pressas. Então,
por exemplo, Marcos esquece de falar coisas que Lucas fala, porque ele foi escrito às pressas. Agora você entende a circunstância. Você olha para a igreja de Coríntios, a igreja... Não. Esqueci o nome da igreja, que o apóstolo João escreve, e ele diz assim, ó, vocês são pobres, cegos e nus. Aí você fica assim, por que ele falou que são pobres, cegos e nus? Porque a cidade para que ele escreve esse texto, se não me engano é Éfeso, que ele escreve esse texto, era uma cidade rica, eu sou pobre, era uma cidade que estava no foco, sabe? Uma cidade que todo mundo queria olhar, que todo mundo estava em evidência, uma cidade que estava em evidência, uma cidade rica, em evidência, e era uma cidade que era rica porque ela produzia os melhores tecidos, certo? Os melhores tecidos eram produzidos exatamente nessa cidade. Então, eles eram nus. Então, eu sou pobre, cego e nu, porque eu era rico, estava em evidência, eu sou cego, não vejo nada, e eu sou nu, não tenho mais tecido. Então, agora faz sentido. Você não entendia por causa do contexto, mas agora você entende. Era a igreja de Laodiceia, não? Eu não sei, não tenho certeza. Mas isso não importa. O importante é isso. Vocês entenderem que o contexto é muito, 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 muito importante. Vocês precisam entender para quem ele está falando, por que ele está falando, como ele está falando, quando ele falou, quem escreve, para quem escreve. Porque isso vai fazer vocês entenderem o que é que o cara queria falar na hora que ele escreveu. Certo? Beleza? E aí você vai para a segunda leitura. Você teve a primeira leitura, que você leu uma vez, leu a segunda marcando as palavras-chave, pesquisou sobre o contexto. E aí que o comentário bíblico entra. Você vai pesquisar, nos comentários bíblicos normalmente tem essas informações. Quem escreveu, para quem escreveu, como escreveu e tal. Aí você pode ver, sei lá, se Paulo escreve para Colossenses. Aí você bota no Google lá, dá um Google. Colossos na época de Jesus. Aí você, a cidade era assim, assim, assim. Nossa, interessante e tal. E aí você vai começar a entender para quem Paulo está escrevendo. Certo? Beleza. E aí passa para o próximo passo, que é a gente já viu agora com os passos. Primeiro, a escolha do texto, 1. A primeira leitura, 2. O contexto, 3. E agora, ponto 4, você vai fazer a segunda leitura. Só que agora você vai ler o texto mais uma vez, mas agora você já sabe o contexto. Certo? E agora você vai reformular os significados e as interpretações que você teve do texto e as importâncias de acordo com as palavras-chave. Por exemplo, lá no início você marcou as palavras-chave, não foi? Só que você não sabia o contexto. Agora que você sabe, agora você entende as palavras-chave com outra perspectiva. Então você leu lá, sou pobre, segue nu. Aí você marcou lá, pobre, segue nu. Quando você leu pela primeira vez, você não fazia ideia que pobre, segue nu significava outra coisa. Então, realmente, a gente é pobre porque a gente não tem nada para dar para Deus. A gente é cego porque a gente não tem visão das coisas de Deus. E a gente é nu porque o pecado expõe a nossa nudez como expôs Adão e Eva. Você pensa, é isso. Mas aí vem o contexto e mostra que não é nada disso. E aí você vai reformular o significado que você leu e das palavras-chave que você marcou. Agora, lendo de acordo com o contexto. Certo? Bruno, mas essa que tu deu depois, do pobre, porque a gente não tem nada, e cego, porque a gente não enxerga a visão de Deus, e nu, que a gente os pecados expostos. Tá errado? Não, tá certo. Só que ela tá certa, mas ela precisa ser, reformulada e adequada para a realidade. Pode ser exatamente isso que Deus queira falar, mas através das coisas que ele está falando também dentro do contexto. Então, o contexto vai me ajudar a entender um sentido mais específico e amplo. Beleza? Ponto 5. Eu vou agora para o momento da interpretação. Então, eu li a primeira vez, marquei as palavras-chave. Então, aliás, escolhi o texto, criei um planejamento. Li a primeira vez, marquei as palavras-chave, li de novo, marquei as palavras-chave. Pesquisei sobre o contexto, li mais uma vez, ressignificando tudo, fazendo tudo fazer sentido para mim. E agora eu vou interpretar o texto. De que forma? Eu vou fazer perguntas que me ajudem a me nortear. E nisso, no contexto, eu anotei. Boto A. Quem? Aí eu boto fulaninho, fulaninho. Certo? Quando?
nessa época. Para quem? Tarará, tarará. Eu já escrevi tudo isso. Beleza? E agora eu vou para o tempo de interpretação. E algumas perguntas vão me ajudar a nortear o meu devocional, o meu tempo de estudo. Que não é um estudo do saber, é um estudo do conhecer. Formule perguntas que te norteiem. Então, o que o autor queria ensinar com esse texto? Você leu de novo, viu o contexto. Agora, o que é que o cara que escreveu queria ensinar? 2. O que o autor gostaria de desenvolver com esse texto? Beleza, ele quis ensinar isso. Mas para quê? Para que acontecesse o quê? Quais os problemas que ele gostaria de resolver por ter ensinado isso? O que ele estimula com isso? Certo? Então você faz essas perguntas para você ver o alvo daquilo que ele escreveu. Por que ele escreveu? Para quem ele escreveu? Para que ele escreveu? Certo? O que é que ele queria ensinar? Beleza? Então, interpretação. É importante. Você vai respondendo cada pergunta baseada na sua leitura, no seu estudo do contexto e tal, das palavras-chave. Você vai respondendo lá. Beleza? Isso não tem a ver com a sua vida, tem a ver com o cara e o texto. Você vai ler o texto e vai decifrar o texto, certo? Tópico 6. Defina destaques ou pontos, certo? Então, trabalhe com tópicos. Depois que você responder as perguntas de interpretação, você vai, dentro dessa interpretação, você já pode, inclusive, fazer isso. Trabalhar com tópicos. Identificar os tópicos que podem ser levantados a partir das respostas das perguntas da interpretação. Então, você responder a interpretação, agora você vai levantar esses tópicos. Sei lá, Paulo insistia na perseverança. É um tópico. E aí você vai desenvolver o tópico. Ele insiste na perseverança. Por quê? Por causa disso. Isso mostra, tá ligado? Você vai desenvolver os tópicos que você levantou. Baseado na interpretação. Beleza? E aí você, normalmente, a tradição reformada, normalmente, levanta 3 pontos, certo? 3. Mas você pode levantar 4, 5, 10, 20. Certo? Mas normalmente a gente levanta 3. Por uma questão numérica mesmo, assim. 3. Beleza? Não tem nenhuma regra, não. Até aqui você não está procurando como aplicar o aprendido na sua vida. As lições estão direcionadas para a vida daqueles para quem o texto foi escrito. Certo? Então agora os tópicos que você vai levantar não vai ser tópicos para aplicar na sua vida. Vai ser tópicos que você aprendeu. Sei lá, Paulo está confrontando uma igreja e aí você vai colocar lá, Paulo incentiva a perseverança. Então ele está incentivando você a perseverança. Ele está incentivando os caras lá a perseverança. Beleza? Então, primeiro a sua interpretação é toda para a galera que ele escreveu e não para você. Depois que você entender tudo isso que ele queria falar para a galera, aí agora você vai começar a entrar em você. 7º passo, o texto agora. E agora você vai refletir em como esses ensinos que foi para esses caras podem ser adaptados para os dias de hoje. Em que circunstâncias? Para que tipo de pessoas? Onde? Como? Para quê? Por exemplo, a gente está estudando o livro de Coríntios, né? A gente percebe que tem muito assunto polêmico. Então, Paulo escreveu para essa galera e tal, a gente vê. Para quem escreveu? Para Coríntios, uma igreja problemática e tal, que tinha esse problema, identifica os problemas. Só que agora, como esse texto pode abençoar o dia de hoje? Para quem ele está falando? Para mim. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou uma pessoa do Brasil, na realidade do nosso país, né? Vocês sabem como é que o Brasil é. Extremamente sensualizada, sexualizada. Enfim, são tantas coisas que a gente pode aplicar. Então, tipo, como esse ensino pode se aplicar aos dias de hoje, à nossa vida, certo? A vida das pessoas em geral, certo? O texto dos dias de hoje. Procure perceber as semelhanças entre os personagens e os personagens da atualidade. Os personagens da Bíblia, de Paulo, os discípulos e tal, e os personagens dos dias de hoje. Tanto figuras políticas, figuras famosas e tal, ou pessoas da sua vida pessoal, sua família e tal, você. E por último, certo? Eu botei 7 e 7, porque eles fazem parte do mesmo, certo? Texto agora e aplicação pessoal. O texto para mim. Então, 7, o texto agora, o texto do dia de hoje, para todo mundo. E depois o texto para mim. Eu vou aplicar o que eu aprendi na minha vida. Então, nessa fase, você vai refletir em como o texto se aplica ao contexto, seu contexto pessoal, a sua própria vida. O que aquela determinada porção das Escrituras fala com você?
De que forma ela te exorta, te conforta, te confronta, te exige. Então, de que forma aquele texto fala com você? Primeiro você viu o que ele falou na atualidade. Agora, o que é que esse texto fala com você, com a sua própria vida? Como é que ele te confronta? E tudo isso, galera, notando, escrevendo. Essa tarefa deve ser feita de forma escrita, deixando claro para si mesmo quais áreas da vida são afetadas por esse conhecimento, quais precisam de transformação, onde você tem errado, onde você quer chegar e por quê. Então, depois que você entendeu o texto, depois que você mergulhou no texto, entendeu o que é que Deus quis falar para aquela galera da época, para a galera do dia de hoje e para você, agora você vai pegar assim e vai pensar assim, ó, quais são as áreas da minha vida que esse ensino, isso que Paulo ensinou, precisa se aplicar na minha vida. E essa área da minha vida aqui precisa desse conhecimento. Porque eu tenho errado nisso, eu preciso aprender a ser assim por causa disso. E aí você começa a destrinchar. Porque aí você vai conhecer Deus, vai conhecer você, e você vai criar intimidade com Deus. Relacionamento. Isso que a gente está fazendo tudo é relacionamento. Relacionamento com o livro. É conhecer o livro. É mergulhar no livro. Beijar o livro. Então, meu irmão, eu conheço você. Nós somos amigos. Então você está conhecendo ele, está deixando ele conhecer você. Por isso que você está escrevendo. Nesse momento, você deve pedir sabedoria e discernimento espiritual para saber como aplicar aquilo de forma prática na sua vida. Como aplicar as coisas que você aprendeu, como elas se encaixam na sua vida e como eu vou tornar essas coisas práticas, certo? Estabelecendo assim reação a tudo aquilo que eu leio. Eu conheci um pouco mais de Deus, vou ser transformado por aquilo que eu conheci. Conheci um pouco mais de Deus, vou ser transformado por aquilo que eu conheci, certo? Nesse momento, você deve pedir sabedoria e discernimento espiritual para saber como aplicar aquilo de forma prática na sua vida, estabelecendo assim reações específicas àquele texto. Faça para si mesmo as seguintes perguntas. O que foi que eu aprendi? O que eu faço com isso que eu aprendi? A partir de hoje, o que será diferente em mim? O que Deus espera de mim ao saber disso? Beleza? E agora eu vou dar um exemplo para a gente acabar, mais ou menos, de como eu leio a Bíblia. Beleza? Eu vou abrir em Lucas capítulo 24, certo? Versículo 3. Se vocês tiverem Bíblia aí, abram comigo. Tá? Se alguém tiver Bíblia e puder abrir, abra junto comigo aí. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Se eu puder começar, vocês falam. Pode começar. Amém. Amém. Beleza. Vou começar, tá, pessoal? Não, peraí, tô abrindo. Vou esperar. Enquanto vocês estão pegando a Bíblia aí, eu vou pegar um papel aqui. Amém. Ô Bruno, depois tu pode mandar em PDF esse conteúdo. Acho que ele nem ouviu. Tá Ele escutando, foi não, pegar um pô. Ele foi pegar papel, o deixa ele bagulho. voltar. Na realidade, eu acho que ele tá escutando, porque ele tá de fone. Mas ele não tá Beleza, Giovana, beleza? Foi a mesma coisa que eu pensei. Pode cancelar. Eu ouvi tudo! Tu é chato, Vitor. Eu ouvi tudo, sei viu, não, pessoal? cara. Tô de fone. Esse somos a ponte é tudo engraçado. Eu disse que ele tava ouvindo. Matheus, eu vou disponibilizar a aula no YouTube e eu vou disponibilizar os slides para vocês, certo? Ok? Ah, tá bom. É porque é melhor no slide em PDF, porque a gente sempre pode ler, entendeu? No YouTube. Boa ideia. Eu vou transformar os slides em PDF. Beleza? Para não mandar a imagem. Eu vou transformar tudo no PDF, mandar para vocês. Pode ser? Valeu, valeu. Beleza? Vamos lá. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Vamos ler junto aqui. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.
Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe dessas coisas? Das coisas que aconteceram ali nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não o acharam. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava constando a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Beleza? Texto conhecido, tem até música sobre ele. Então, vamos pegar esse texto. Então, os discípulos estão no caminho de Emaús. Vamos voltar aqui, só para vocês entenderem. Então, a primeira coisa, escolhi o texto, certo? Li o texto. E agora eu vou ler novamente, destacando as palavras. Não vou fazer isso porque a gente já está em cima do horário, certo? Como a gente começou de 8h40, eu tenho mais uns 10 minutos, né? Que é 1h30 de aula. Então, ele começa dizendo o quê aqui? Aí a gente circula as palavras-chave. Por exemplo, eu vou ler aqui de forma rápida e vocês podem dizer aí: Bruno, essa palavra-chave me chamou a atenção. Beleza? Vamos botar aqui algumas palavras-chave. Primeira palavra-chave que eu noto aqui, ó, Emaús. Que cidade é essa que eu nunca ouvi falar? 2. 11 quilômetros. Me chamou a atenção. Outra coisa. Pode falar aí se vocês tiverem alguma. Jerusalém. Me chamou a atenção. Conversavam. Eles estavam no caminho, eles estavam conversando. Então, conversavam. Jesus estava conversando. Os caras estavam conversando. Aí, outra. Os olhos deles foram impedidos. Essa palavra é interessante, impedidos. Discutindo. A Bíblia fala que eles estavam discutindo enquanto caminhavam. Cleopas. Que discípulo é esse que eu nunca ouvi falar? Cleopas. Beleza. Profetas. Ele fala muito aqui profetas. Os profetas falaram, tal. Jesus explicou. Nécios e tarde de coração. Nécios e tarde de coração. Tá em que versículo, mano? Tá no 25. Como vocês demoram a entender, né? Por isso que é bom ter mais de uma versão. Entenderam o que eu falei? Eu tô na Almeida. Pronto, é bom. Por exemplo, é bom ter um NVI e um Almeida, porque é uma versão mais antiga. Nécios e tardios. Aqui tá. Como vocês demoram a entender? Tá vendo que é diferente? É massa isso. A Almeida é muito mais profunda, assim, pra ler, eu acho, mas é interessante. Não é profunda. Não é essa palavra. É complexa. Não, ela tem uma linguagem mais antiga. E aí a gente acha que o antigo é mais profundo. Mas não é isso. É porque ela adquire outro significado. Acho que tem significados das antigas, é mais... Desse versículo eu achei mais profundo. Eu gosto da Almeida porque começa algumas palavras que eu não conheço, aí me força a procurar, entendeu? Isso, por isso que eu tô dizendo. Leiam em duas versões. Por isso que eu tenho preguiça de ler nela. Porque quando você lê assim, Nécios, que diabo é Nécios? Entendeu? Bora lá.
Aqui fala sofrer, que a Bíblia fala que não havia Cristo, ele não tinha que sofrer. Aí aqui, ó, abertos. Então, antes tinha sido impedido e agora foram abertos. Pão, partir do pão. Graças, ele deu graças. Certo? Escrituras. Olhos. Então, pronto. Um monte de palavra. Só aqui, ó, bocado. Beleza? Então, abri um monte de palavra. Então, li o texto, marquei as palavras-chave. Agora eu vou entender o contexto. Eu já pesquisei, por isso que vocês vão ter que pesquisar. Mas eu já sei algumas coisas. Por exemplo, Emaús. Emaús, na Bíblia já está dizendo, fica a 11 quilômetros de Jerusalém. Era um povoado. Não era uma cidadona. Era um povoado simples. Ficava a 11 quilômetros. Então, já foram duas palavras-chave. Emaús, 11 quilômetros. Então, 11 quilômetros é longe, né, pessoal? 11 quilômetros não é perto. 11 quilômetros Aquele povo de antigamente era longe, porque não existia carro. Não tinha na verdade, mano, pra gente, eu acho que é mais longe. Porque porque considerando que a gente vai a pé. Se eu dissesse assim, vai a pé 11 quilômetros, neguinho ia chorar, viu? Agora, naquela época, entendeu? Naquela época, 11 quilômetros era de boa para eles, porque eles já estavam acostumados, porque não tinha, só tinha cavalo, né? Então, só cavalo só tinha quem tinha dinheiro, e jumento. O resto era andando. Então, vocês acham que o pé de Jesus era cheiroso? O pé de Jesus era fedido pra caramba. Então, vamos lá. Emaús, povoado, certo? Um povoado simples, de pescadores, certo? Um povoado simples de pescadores. Ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém, eu marquei aqui também. Jerusalém era a cidade que Jesus tinha morrido e que as mulheres tinham visto que ele tinha ressuscitado. Certo? Só que esses caras eles estão voltando para Emaús. Então, provavelmente, eles estão voltando para a casa deles. Eles foram para Jerusalém para ver Jesus ser morto. Passou 3 dias, não aconteceu nada, eles estão voltando para casa. Então, veja, é interessante, né? Os caras estão voltando para casa, talvez eles tenham perdido a esperança, talvez a gente esperava que Jesus ia ser redentor de Israel, não é isso que eles falam? Quando Jesus pergunta a eles, eles esperavam que Jesus ia ser o redentor, mas ele morreu. Estão voltando para casa. Foi só fogo de palha. Então, eles conversavam no meio do caminho. Então, e eles foram impedidos. Mas primeiro vamos ver aqui o contexto. Então, no contexto eu vou ver o quê? Quem escreveu foi Lucas. Lucas, o médico, escreveu. Ele fez uma pesquisa minuciosa e ficou sabendo dessa história. Para quem ele escreveu? Para Teófilo. Para Teófilo ficar sabendo do texto bíblico. Para entender, para crer bem. Então, Lucas fez isso para ele porque ele era um amigo. Certo? Então, eu já sei para quem, quando. Eu entendo que Jesus morreu em Jerusalém. Tinha acabado de acontecer a morte dele. Eles estavam voltando para oeste de Jerusalém, 11 quilômetros a oeste, para Emaús. Estavam indo para essa cidade. Tipo, meio que voltando para casa, depois de tudo que tinha acontecido. Eles estavam a pé, voltando. De repente, Jesus entra no meio deles e pergunta assim, o que é que vocês estão discutindo? Então, eu entendi o contexto. Eu vou ler mais uma vez, agora dando significado, reformulando. Então, eu vou lá. Eles estavam andando com Jesus, voltando para casa. Vê como tudo fez sentido agora. Eles estão voltando para casa. Eles estavam em Jerusalém. Presenciaram a morte de Jesus. Os caras perderam a esperança. Que eles esperavam uma coisa de Jesus, mas Jesus não era aquilo que eles achavam que era. E eles estão voltando para essa cidade dos pescadores, essa cidade simples de pescadores, que provavelmente era a casa deles. E eles estão a pé voltando para casa, mas eles não pararam de falar. Eles estão conversando enquanto caminham. Eles estão batendo papo, estão se relacionando. E aí Jesus aparece para eles e pergunta, o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Qual é a pauta de vocês enquanto vocês estão caminhando? Enquanto vocês estão conversando? O que é que vocês estão conversando? O que é que aflige vocês? E aí, já fala que os olhos deles foram impedidos. Por quê? Por que foi impedido? É diferente de não conseguir ver. Aí você vai lá no dicionário e procura o significado da palavra impedidos. Você, impedido. Então, não é que eles não conseguiram ver. Alguém não deixou eles verem. Então, quem foi? Deus. Deus não deixou eles verem. Então, por que Deus não deixou eles verem? E aí eles começam a discutir.
eles falam que eles esperam de Jesus. Eles falam assim, ó, a gente esperava que ele era quem ia trazer redenção a Israel. Mas ele morreu e já é o terceiro dia, as mulheres deram um susto na gente, dizendo que o corpo dele sumiu e a gente está voltando para casa. É isso que está acontecendo. E aí Jesus fala, pô, você está entendendo? Como vocês são nécios e tardios para entender. Vocês estão demorando para entender. Não era necessário, os profetas não falaram que o Cristo ia precisar morrer, sofrer muito, ia ressuscitar o terceiro dia. Ele não falou isso. E aí a Bíblia fala que ele começa a explicar de Moisés até o Cristo. Como eu queria ser um desses discípulos, velho. Imagina, Jesus, o professor dos professores, ensinando a Bíblia para você. Pronto. Bruno é um cocô. Agora imagina Jesus ensinando para aqueles caras tudo sobre a Bíblia, velho. Que extraordinário. Aí Cleopas, esse discípulo. Quem é Cleopas? Aí você bota lá no Google. Cleopas era um dos 70 discípulos que seguiam Jesus. Porque primeiro seguiam vários, aí depois Jesus separou 70 e depois Jesus separou 12. Cleopas era um desses 70. Certo? E aí Jesus fala dos profetas, e aí você percebe a importância dos profetas, porque aqueles homens eram judeus, e os profetas falaram de Jesus. Eles disseram que Jesus era um profeta, mas Jesus ele se autodenomina ali de Cristo, mesmo sem ser reconhecido. E aí ele fala que ele precisava sofrer. Veja, Jesus ele não diz que ele veio para ser o redentor de força que eles esperavam. A gente esperava que ele seria o redentor de Israel. A expectativa daqueles discípulos era Jesus vai ser o grande rei de Israel. Mas Jesus está dizendo, não, vocês não entenderam nada. O verdadeiro redentor de Israel veio para sofrer. Os caras ficam assim, meio sem entender. E aí Jesus explica tudo. E aí eles entendem. E aí Jesus senta na mesa, Jesus faz como quem ir embora. Outra coisa, não sei se vocês prestaram atenção, mas ele fala assim, ó, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia. Jesus foi um migué, tá ligado? Ele fez como quem ia, mas o que ele queria mesmo era ser chamado para jantar. E eles falam, vão jantar com a gente. E aí Jesus vai jantar na casa deles. E aí Jesus pega o pão, dá graças, parte e dá para eles. Quando Jesus dá para eles, os olhos deles são abertos. Então, só pode ser aberto aquilo que foi fechado. Então, eu entendo aqui a palavra impedidos. Agora eu entendi por que os olhos foram impedidos. Porque eles têm sido fechados. E agora eles foram abertos. E aí eles falam, nosso coração não estava queimando enquanto ele nos explicava as escrituras. Porque aqueles discípulos precisavam entender o quê? Aí agora, vou para a interpretação. O que é que Jesus queria ensinar com isso? O que Jesus queria ensinar era que esse grande Deus de Israel que redimiu o povo, ele não queria só dar um status de salvo para o povo. Ele queria fazer o povo partir o pão. Ele não queria ser só o Deus que redimiu Israel das suas culpas. Acabou. E Israel vai voltar para o pecado. Não. Ele quer ser o Deus que tira o povo das suas culpas, que redime o povo das suas culpas, mas que ensina para eles que os olhos da gente vão ser abertos de verdade para a gente ver quem Deus é quando a gente partir o pão. Vê que lindo, que extraordinário. E aí a gente vê abertos, mas que pão é esse? Jesus é o pão da vida. Os pais de vocês comeram pão no deserto e morreram. Jesus fala isso. Mas quem comer do pão que eu der, jamais se terá fome. E aí eles perguntam, que pão é esse? Aí ele fala, eu sou o pão. Então, o partir do pão, Jesus está se partindo. Na cruz ele foi partido. Então tudo se conecta. Vocês percebem, uma coisa vai ligando na outra. E aí, logo depois que acontece isso, eles já conhecem Jesus. Aí, o que é que eles fazem? Eles ficam lá em Emaús, continuam na cidade deles, voltaram para casa? Não. Eles voltam para Jerusalém, pegam os 11 quilômetros de volta. Eles voltam para casa. Porque depois que eu descobri o propósito, depois que eu reconheci o meu Senhor vivo, depois que eu entendi as Escrituras, eu não vou viver como eu sempre vivi antes. Agora eu vou viver os planos de Deus para mim. Então eu vou voltar para Jerusalém. E aí quando eles chegam lá, os discípulos, é verdade, ele ressuscitou, ele apareceu para Pedro. E eles falam, é verdade, ele apareceu para a gente no caminho e partiu o pão. E aí se você continuar,
no versículo 36 até o versículo 53, Jesus aparece para eles, do nada, assim. Porque Jesus, quando parte o pão, partiu, eles reconhecem Jesus e desaparece. E aí, quando eles voltam para Jerusalém, Jesus aparece para eles. Então, vê, foi necessário eles reconhecerem Jesus, mas não só reconhecerem. Eles precisaram voltar para o chamado de Deus para a vida deles, que era Jerusalém. E depois de voltar para o chamado de Deus para a vida deles, eles precisavam fazer mais uma coisa. Eles precisavam contar o que aconteceu. Não é só saber o que aconteceu, é voltar e contar o que aconteceu. E depois que eles contam o que aconteceu, Jesus aparece diante deles e come com eles. O pão que Jesus não tinha comido lá na casa deles, em Emaús, agora ele come em Jerusalém, com a igreja. Vê, uma coisa vai conectando com a outra. É lindo isso. E para isso a gente precisa entender os contextos. Beleza? Então a gente define os destaques. Aí a gente vai e trabalha com destaques. Sei lá, primeiro, Jesus quer saber da nossa vida. Tá ligado? Jesus quer saber da nossa vida. Porque quando ele aparece, o que é que ele diz? O que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Beleza? Então Jesus quer saber da nossa vida. Ou então Jesus quer saber da vida dos discípulos. Certo? Que aqui primeiro você vai falar só do texto. Aí, sei lá, 2. Jesus nos dá entendimento, porque ele explicou as escrituras para aqueles discípulos. 3. Jesus, como ele estava na casa, né? Jesus ensina o partir do pão. E 4, Jesus abre os olhos. E 5, sei lá, se quiser fazer 5, os discípulos respondem voltando. Sei lá, 5 tópicos. Então, peguei 5 tópicos, baseados na interpretação que eu tive. E agora eu vou fazer o quê? Perguntar esse texto agora. Então, como é que eu posso aplicar isso para as pessoas do dia de hoje? Jesus quer saber da nossa história, da nossa vida. O que é que a gente está discutindo enquanto a gente caminha? Jesus, ele nos dá entendimento às coisas da nossa vida. Muitas vezes ele fecha os nossos olhos para que a gente não entenda algumas coisas, para que a gente aprenda a ter fé. E aí ele explica essas coisas, ele dá entendimento sobre as coisas. 3. Jesus nos ensina partindo do pão. Ele não só fala, mas ele faz, ele ensina na prática. Ele fez isso por mim na cruz e ele me ensina a fazer isso agora. 4. Jesus abre os meus olhos. Então, os meus olhos são abertos no momento que Deus quer, na hora que Deus quer, mas é no partir do pão, é no compartilhar que eu percebo quem Deus é para mim. Não é quando eu guardo Deus para mim, é quando eu compartilho ele com os outros. 5. E a minha resposta não tem que ser continuar minha vida como se nada tivesse acontecido. Minha resposta agora tem que ser voltar para Jerusalém, voltar para os planos de Deus, voltar para o centro da vontade de Deus para a minha vida. Então, como é que eu posso aplicar isso para a minha vida agora? Para a minha própria vida. Como é que eu posso aplicar isso para a minha história? Certo? Então, o que é que eu aprendi? Aí eu falo o que eu aprendi, listo o que eu aprendi. O que é que eu faço com isso? Eu vou ter paz de saber que mesmo nos dias difíceis, nos dias de dúvida, onde a minha esperança acaba, Deus quer saber, Deus quer ouvir a minha oração, Deus quer ouvir o que é que está passando na minha vida. Deus quer me ensinar coisas, Ele quer me dar entendimento. Deus quer me ensinar a partir o pão, mesmo quando o pão está faltando, mesmo quando a esperança acaba, mesmo quando a dor aflige o meu coração, eu preciso partir o pão, preciso compartilhar aquilo que eu aprendi no caminho ao entendimento que Deus me deu. Eu preciso compartilhar, eu preciso provar desse pão. Jesus, ele abre os meus olhos na hora que ele quer, do jeito que ele quer, na circunstância que ele quer. Jesus, ele faz isso. E 5, eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus para minha vida. Eu preciso voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Então, o que é que eu faço com isso? O que é que hoje vai ser diferente de mim? Agora eu vou orar mais, porque eu quero falar para Deus o que é que eu tenho vivido. Agora eu vou ler mais a Bíblia, porque eu preciso ter mais entendimento das coisas de Deus para minha vida. Agora eu vou compartilhar mais o Evangelho, porque eu preciso partir o pão para eu reconhecer quem Deus é na minha vida. E agora eu vou
orar para que os meus olhos sejam abertos, para que eu perceba as coisas com os olhos de Deus e não com os meus olhos. E por fim, eu vou voltar a ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Eu não vou deixar isso de lado. E o que é que Deus espera de mim? Agora eu vou ser um filho fiel. E aí você fez, num texto rápido, texto pequeno, você já consegue trabalhar um monte de coisa e tirar lições incríveis para sua vida. E aí você escreve isso tudo, certo? Eu tinha botado aqui, escolha um texto, vamos interpretar juntos, mas não vai dar mais tempo, tá, pessoal? Eu já passei 5 minutos do horário, porque a gente começou de 8h10, 1h30 seria 9h40, então não dá mais tempo. Ou na próxima aula a gente pode já começar fazendo isso. Vocês escolhem um texto e me falam, tá bom? E a gente pode interpretar junto. No próximo episódio, a gente vai ver o episódio 3, a Bíblia para saber, estudando as Escrituras. Isso que a gente fez foi para a nossa vida devocional. E agora próxima aula, na próxima quinta-feira, a gente vai ver como estudar a Bíblia para saber, certo? Estudando as Escrituras. Certo, galera? Foi isso, meu povo. Deixa eu agora interromper aqui o compartilhamento de tela. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma bênção aí para vocês, de alguma forma. Sensacional. Beleza, meu povo? Eu vou parar de gravar aqui para eu poder conversar com vocês, mas não sai da sala, não. Vou só parar de gravar aqui. Valeu, pessoal do YouTube. Se você não é da Toca, foi muito massa estar com você. Dá tchau aí, galera. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Foi massa.